Olá, bom dia a todos. Bom dia, Iris. Só colocar aqui o fone. E aí, gente, me contem como estão as provas? Como estão indo as provas? Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo sim, professor. Ah, tá ótimo. E aí, como estão a prova? Como foram as provas? Já estão fazendo algumas? Já sim. Não Ai, tá nada Professor, fácil, Jesus. não. Vamos lá. professor, Oi, diga. bom dia, primeiramente, né? Bom dia. Eu posso fazer uma pergunta rapidinho para os alunos, é porque eu preciso Fique à repassar. vontade, claro. É, Pode ficar vocês à vontade. vocês conseguiram fazer a prova de português? No caso, tentaram abrir a prova de português? Vocês podem responder agora, se alguém tentou. Ainda não. Eu ainda não. Ainda não. Tá, então a maioria ainda não tentou. A prova de português, ela não apareceu no sistema. Para quem tentou ontem e não conseguiu fazer, foi porque nem a professora sabe explicar, mas não está aparecendo. Então, se em algum momento vocês acessarem a plataforma e essa prova que vocês querem fazer não ficar liberada, vocês mandem mensagem para o coordenador, para a Beth, no caso, para explicar para ela e perguntar o porquê da prova não estar liberada. Eu consegui avisar a professora hoje, ela acessou a plataforma para dar uma olhadinha e, de fato, a prova dela não está ainda liberada. Só não sei se é só a dela, né? Porque foi a única que eu tentei ontem. Era só para deixar esse aviso para vocês. Se não abrir a prova que vocês querem, se aparecer erro, vocês perguntem para a coordenação ou perguntem para outras pessoas para ver se alguém conseguiu abrir. E outra coisa muito importante, não pode postar a foto da prova, gente, no grupo. O Carlito me chamou a atenção ontem, porque mandaram uma foto lá. E não pode, tá? É prova normal. Vocês não podem compartilhar imagem da prova. Vocês só podem compartilhar a imagem da prova Quando já tiver o resultado. com o professor, se vocês sentirem que aquela questão tem algum erro que precisa ser anulado ou algo do tipo. Porque quando vocês disponibilizam a prova ou parte da mesma, isso pode gerar, pode fazer com que vocês até percam a prova e fiquem com um zero. Por ter, mas foi só uma parte. Não vai interessar. Vocês publicaram a foto. Por isso, tomem cuidado. Não postem no grupo. Se vocês Sim, se sentirem à sério. vontade de mandar para o professor, para o coordenador, porque existe algum erro naquela questão, vocês podem mandar. Mas é só para ninguém ficar com zero na prova. Não vamos cometer esse erro. Era só. Porque, desculpa te interromper, Rosine. Quando a gente coloca, é igual uma prova física, gente, é igual uma prova real, assim, do ambiente presencial, tá? Você não pode pegar essa prova e compartilhá-la. O que os alunos podem fazer, e aí isso é como se fosse uma comemoração de final de semestre,
é você pegar, na hora que a prova ela sai, o resultado, você pegar e você pode compartilhar aquele resultado, você pode bater uma fotinho ali e compartilhar, mas você não pode pegar a questão da prova, tá? Da forma como ela está formulada, e você compartilhar. Que é como se você estivesse pegando a prova, tá? E publicizando a prova. E isso não pode. Você está entendendo? Então, vamos ter esse cuidado. Muito boa a colocação da Rosiane, tá? Vamos ter esse cuidado. Por quê? Rosiane, nem sei se a minha prova... Acredito que não, porque a minha prova deu tudo certo, tá? Com relação a eu fazer a prova. Mas eu não sei se ela também está apresentando esse problema, tá? Se alguém tiver algum problema com relação à questão cortada, digamos assim, a questão não apareceu, tá com caracteres diferentes, aí sim vocês podem entrar em contato com o professor, tá? Que vocês têm sempre, vocês vão ter do dia 12 até o dia 19 para fazer essa prova, tá? Então, inclusive, a minha, ela já está na plataforma desde ontem, tá? Que eu já fiz essa prova. E é isso, Rosane, senão eu vou te cortar muito. Desculpa. Não, professor, não tem problema. E outra coisa, gente, é a prova de IED. Meu pai, deixa eu explicar. Foi assim, gente. Tem uma questão na prova de IED. É IED, é HD, não só falta ficar doida. IED. Uma dessas questões que saiu alguns comentários, porque a questão não tem alternativa incorreta. Todas as alternativas da questão, quem fez vai saber, tá correta. Então, eu fui conversar com a professora. Quem já fez essa questão, já fez a prova, a questão será anulada. Gente, quem já fez a prova, pelo amor de Deus, não vão subir no 12 lá com a professora sem entender nada, que nem ela vai entender. A questão é aonde pede para marcar a incorreta, mas todas estão corretas. Ela já organizou lá a questão, já deve ter endireitado. Quem já fez, a questão vai ser anulada, mas isso a professora mesmo vai explicar para vocês depois. Eu só estou falando porque, para os alunos que estavam me perguntando como é que ia ficar, porque ia ficar sem nota, perdeu ponto, vai ser anulada. E é só aguardar a nota da direção, coordenação, que eles vão explicar tudinho direitinho. É só para vocês ficarem cientes que não pode postar foto, que se não aparecer a prova é só procurar o professor, a coordenação. E essa de IED para quem já fez. E será anulada uma questão. Só não sei qual é porque as questões estão todas embaralhadas. E as alternativas também. Acho que já foi anulada já. Já? Já, a minha já aumentou 1 ponto na minha. Ah, que bom. De então ontem para hoje. Tô esperando ver se aumenta mais 1 para amanhã para chegar no 10. E olha só, se algum momento a plataforma gerar uma nota, gente, carreguem 2 vezes a plataforma, porque esse erro aconteceu comigo. Ontem, a minha prova ficou com uma nota, eu carreguei a primeira vez, aumentou, eu carreguei a segunda, diminuiu, eu carreguei de novo, ficou instável. Agora eu vou ver depois, porque essa questão foi anulada. Mas não sei se pode acontecer isso com vocês, mas sempre é bom vocês carregarem a plataforma 2 vezes, pelo menos. Aí, se aparecer algum erro, se vocês acharem qualquer erro, vocês podem mandar mensagem para a coordenação. Porque a gente mesmo comete erros, imagina o computador, né? Era isso, professor. Obrigada e desculpa ter tomado tempo da sua aula. Que isso, querida, não se preocupe, pode ficar à vontade, tá? São esforços que a gente sempre está empenhando para, enfim, a questão da pandemia do coronavírus, ela colocou a gente em uma situação atípica, então, de uma forma muito rápida, muito forçosa, então a gente vai se adaptando de acordo com as dificuldades. Não foi, lógico que ninguém teve como prever essas interrupções, ninguém teve como prever
um prolongamento tão grande no modelo telepresencial das aulas, até chegar, por exemplo, em avaliação em final de semestre. Então, algumas peculiaridades elas vão acontecendo e a gente vai buscando aí sempre resolvê-las pontualmente, caso a caso, tá? Eu quero desejar também boa sorte quando vocês forem fazer minha prova, boa sorte a todos. De antemão, eu gostaria de agradecer pela presença inigualável de vocês, tá? Inigualável, foi algo realmente um semestre muito engrandecedor para mim como professor e creio para vocês como alunos também nessa caminhada de 5 anos do curso de graduação em Direito, tá? Uma turma muito companheira, uma turma muito dedicada. Tivemos, sim, isso é fato, e é uma questão normal. Tivemos dificuldades, mas o que me deixa muito contente é que juntos nós superamos essas dificuldades na medida que elas foram aparecendo, tá? Então, realmente, eu gostaria aqui de deixar consignado o meu agradecimento. Eu gostaria de deixar consignado também a todos os meus parabéns pela excelente condução do semestre, tá? Esse semestre realmente ele foi atípico, mas, obrigado, querida, mas com a turma esforçada, com uma turma dedicada, a gente conseguiu vencer a maioria, se não todas, as barreiras, tá? Gente, agora não vamos mais prolongar. O que eu queria conversar com vocês? A prova de vocês, ela já está lá no sistema, tá? Ela já está, inclusive, liberada. Creio que já teve alguns alunos que já fizeram a prova, tá? O que eu queria fazer com vocês, tá? Como nós falamos na aula passada, nós iríamos trabalhar pessoas jurídicas, associações e fundações e domicílio, tá? O que eu vou fazer, então? O que a gente poderia fazer? Pessoas jurídicas, vamos trabalhar primeiro o domicílio, tá? Para a gente poder saber quais são as pessoas e quais são os domicílios dessas pessoas que a lei já diz aonde são considerados esses domicílios, tá bom? E depois o que eu queria fazer com vocês? Uma revisão para a prova, tá? Tem gente querendo entrar, mas não tem sala de espera mais. Eu já desativei a sala de espera. Não tem mais sala de espera. Pronto, estão todos aqui. Bom dia. Então vamos lá. Deixa eu só aumentar aqui o meu volume. Eu tive um pequeno probleminha técnico ontem e aí eu não estava conseguindo entrar. Mas aí já entrei, então já estamos aqui, tá? Então, gente, abram o Código Civil de vocês. Inclusive, eu tô com a prova de vocês aberta bem aqui. Mas a gente vai falar dela mais tarde. Calma, calma. Calma esses corações. Coração tá pra sair pela boca. Oxe. Mas quando, gente, vocês tá super tranquila essa prova. Tudo dentro daquilo que a gente estudou. Nem uma vírgula fora. Só umas crises de ansiedade também. Ah, normal, querida. Normal. Isso daí, o meu estoque de Rivotril já até acabou. Eu acordei 3 horas da madrugada, depois eu acordei 4, depois eu acordei 5, 6, 7. Ai, meu Deus. De hora em hora, porque eu fiquei com medo de perder a aula, que era 9. Mas quando, gente, eu até mandei uma mensagem ontem cedo, eu falei, mano, quando esse pessoal, que eu vi que esse pessoal da internet, ele não ia conseguir ajeitar a tempo, eu falei assim, meu Deus, a minha aula, e dar aula por 4G não ia ficar legal, né? A aula, eu acho que ela ia cortar, ia dar alguma coisa, não ia ficar com qualidade, enfim. E aí a gente prezando
pela qualidade sempre, né, da aula, até porque esse material ele vai para a plataforma para quem não consegue assistir a gente no ao vivo, né, as pessoas que moram mais distantes, têm uma outra dificuldade estrutural, aí eles vão para a plataforma. Então essa aula ela fica sendo disponibilizada, sendo rodada a todo momento, não só para vocês que estão aqui me assistindo agora, nesse instante, né? Então, eu falei, não, eles não vão ajeitar, não vão conseguir ajeitar, eles não vão conseguir ajeitar e não, vai chegar o horário da aula, eu vou ter que dar aula por 4G e aí modificar em cima, não vai ficar de bom tom. Então, o que eu vou fazer? Eu vou logo avisar que não vai, a gente já deixa para amanhã. Ainda deu uma demora, vocês viram que ainda deu uma demorinha para poder entrar, de uns 10 minutinhos aí, 10, 15 minutos, mas a gente já conseguiu, graças a Deus, entrar. Então, abra o artigo de vocês, no artigo, o Código Civil de vocês, no artigo 70, tá? Por favor. Já, gente, como vocês abriram, eu preciso que vocês me digam, porque senão eu penso que vocês Já, estão professor. Já, ainda professor. procurando, tá? Vamos lá. Eu vejo na internet. Ótimo, que aí a gente vê sempre a versão, como eu já falei para vocês, né? No site do Planalto, se você coloca lá, Planalto, Código Civil 2002, tá? Ele vai te dar sempre o Código Civil mais atualizado, tá? Ele vai te dar com as revogações, e que pese essa parte não tenha tido quase nenhuma alteração, ou nenhuma alteração, a bem na verdade, mas é interessante sempre vocês estarem com o código, tá? É muito importante sempre vocês estarem com o código atualizado. Então, a gente vai fazer aqui uma passagem, um passeio rápido por domicílio. Domicílio é uma disciplina dentro da, de direito civil 1, na verdade, dentro dos direitos civis. No direito civil 1, é uma disciplina muito tranquila. O que eu queria fazer? A gente vai falar domicílio e a gente ia para a prova, tá? Que eu estou com a prova de vocês aberta e eu iria verificar as questões que foram colocadas para a gente ir revisando e conversando e batendo um bom papo aqui sobre a prova. Pode ser? Pode. Pode sim, professor. Então vamos lá. O artigo 70 do Código Civil de 2002, ele fala o seguinte: o domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Então, aqui, em um primeiro momento, nós vamos trabalhar domicílio de pessoa natural e domicílio de pessoa jurídica, tá? O que é uma pessoa jurídica? É uma associação, é uma fundação, uma empresa, uma pessoa jurídica, tá? Vamos primeiro nos concentrar na pessoa natural, que é aquela que nós já estudamos, tá? O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Ela tem vontade, tá? O domicílio, a gente fala residente e domiciliado. O residente é o que naquele momento aonde ela está residindo em algum lugar. Porém, essa questão do domicílio, ela é muito importante de nós analisarmos, porque ela é a parte definitiva. É onde eu tenho vontade de permanecer domiciliado. É onde eu faço daquele local o meu domicílio, tá? Então, veja, eu posso ser residente e domiciliado no mesmo local, ou eu posso estar domiciliado em um local, que é onde eu exerço meu ânimo definitivo de morar,
e residente em um outro, porque esse residente, ele pode ser sem nenhum problema transitável, tá bom? Nós vamos ver o seguinte, que a gente pode Então, exercer, professor, diga, o domiciliado é um lugar fixo e o residente é como se fosse aleatório. não é o que seja aleatório, é aonde eu estou no momento, tá? Tá. Onde eu me Mas não é encontro um no lugar momento. fixo. Não, ele pode também ser um lugar fixo. Veja, eu tenho meu domicílio, Belém, tá? Mas eu, no momento, não estou em Belém. Eu estou em São Paulo, tá? Por causa de uma apresentação ou um tratamento médico que eu tenho que fazer, alguma coisa nesse sentido. Então, onde é que você está residindo? Onde é que você está morando? Eu estou morando em Belém? Não. Eu estou morando em São Paulo. Em São Paulo, eu estou morando com o ânimos definitivo de nunca mais voltar de São Paulo? Não. É só por uma apresentação, é só por uma questão de tratamento médico, alguma coisa. Mas aonde eu exerço o meu domicílio, aonde eu tenho vontade definitiva é em Belém. Então, eu tenho meu domicílio em Belém, mas naquele momento eu estou residente em São Paulo. Vocês conseguiram compreender? Agora sim. A Sim. Rosiane, te achaste que tá perdido? Te achaste? Oi? Te É, achaste, Rosiane? é porque eu não estava conseguindo entender. Eu tinha anotado aqui. Aí Uhum. quando oh, meu senhor, a Rita falou, perguntou, ela acabou tirando minha própria dúvida também. Ah, então ótimo, que bom. Tá vendo, gente, porque é importante sempre vocês não ficarem com receio de tirar a dúvida, porque a sua dúvida pode esclarecer a dúvida do colega. Ah, professor, mas eu acho que a minha dúvida é uma dúvida besta, uma pergunta que eu acho que é idiota. Não, gente, não existe isso, tá? Sempre perguntem, isso é muito importante. Vamos lá no artigo 71, tá? Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências onde ela alternadamente viva, considerar-se-á domicílio seu qualquer delas. Aí aqui já é muito diferente, porque veja só, eu posso, o que que o artigo 70 quer dizer? Que eu tenho um domicílio, tá? Que é onde eu tenho o ânimos definitivo de morar, de estar ali, de residir. Eu posso ser residente em outro. Esse residente, eu posso, inclusive, estar alterando ele. Ah, eu viajei para São Paulo, eu passei uma temporada lá, eu estou em Nova York. Então, assim, mas eu não tenho ânimos definitivo de permanecer lá. É muito diferente se eu tenho vários domicílios, tá? O que são esses vários domicílios? É quando eu tenho vários locais em que eu moro, que eu tenho essa vontade, essa, como é que eu posso dizer, essa intenção, tá? De permanecer em cada um deles. Por exemplo, eu tenho uma segunda casa, digamos, em Abaetetuba, tá? Ora eu estou em Belém, ora eu estou... Peraí. É basicamente isso. Ora eu estou em Belém, ora eu estou em Abaetetuba. Tá? Mas eu não estou em Abaetetuba somente a trabalho. Não, eu gosto daquele lugar, eu tenho um ânimos definitivo. De enquanto eu estiver em Abaetetuba, eu estou querendo ficar lá, tá? De forma definitiva. E aí eu digo, ah, não, tá bom, hoje eu cansei, agora eu vou voltar para Belém, tá? Volto para Belém. Exerço o ânimos definitivo de ficar em Belém. Ah, não, hoje, porque está muito quente, eu vou para São Paulo. Desço para São Paulo. Então, eu tenho, vocês podem perceber, 3 lugares distintos, mas em cada lugar desse, eu exerço a minha vontade igual como se fosse só em Belém. Entenderam? Então, por eu ter vários domicílios, várias residências, onde eu exerço esse meu ônibus definitivo, eu posso ser considerado como domiciliado em todos eles. Tá bom? Vocês conseguiram entender? Uma coisa é eu estar em São Paulo com o ânimos provisório, sem a intenção de lá constituir meu domicílio.
eu estar em Abaetetuba com ônibus provisório, sem a intenção de aí constituir o meu domicílio. Outra coisa, aí tá, nesse primeiro exemplo, aonde vai ser meu domicílio? Belém, tá? Agora, no segundo exemplo, se eu tenho vontade de constituir, eu tenho ânimos, eu tenho essa vontade livre e consciente de exercer de forma definitiva a minha residência, tanto em Belém, quanto em São Paulo, quanto em Abaetetuba, e eu transito por elas, eu tenho, então, 3 domicílios, tá bom? O meu domicílio ele pode ser considerado qualquer uma dessas cidades. Vocês conseguiram entender? Até aqui tranquilo? Perfeito. No artigo 72, ele é muito interessante porque ele vai vincular essa questão do domicílio da pessoa natural ao emprego que ela exige, tá? Que ela está ali exercendo, tá bom? Vamos lá. É também domicílio da pessoa natural, quanto às relações concernentes à profissão, o lugar onde ela é exercida. Tá? Isso aqui é muito importante, porque a gente vai verificar, por exemplo, vocês vão ver lá em Direito do Trabalho, eu não sou especialista nessa matéria, e por que é interessante, professor, a gente estar estudando a questão do domicílio, a gente saber muito bem esses artigos dessa parte do Código Civil que fala sobre domicílio. Porque o domicílio ele vai fixar muito bem a questão de onde você vai ingressar, por exemplo, com uma ação. Sempre a gente fala assim, a ação ela é proposta no domicílio do réu. Essa é a regra geral. Só que se eu não sei, por exemplo, aonde o José mora ou onde o José exerce esse ônibus definitivo de residência, eu não vou saber onde eu ajuizar essa ação. Vocês conseguiram entender o porquê é interessante a gente estudar domicílio? Porque até mesmo isso serve de base para que a gente possa compreender aspectos processuais mais lá na frente, tá bom? Então, professor, mas o José, ele exerce o domicílio dele em várias cidades, ele mora em várias cidades, ele sempre está morando em várias cidades. Então, você vai utilizar a regra do artigo 71 e vai dizer, bom, se o José tem o domicílio dele exercido em várias cidades, então qualquer delas pode ser considerado seu domicílio. E aí, na hora de você protocolar uma ação contra o José, por exemplo, em que a ação deve ser protocolada no domicílio do réu, você vai protocolar ela em qualquer das cidades em que o José residia. Entendeu? Por isso que é interessante nós prestarmos muito bem atenção nessa parte de domicílio, tá? Vamos lá. Nós estávamos no 72. É também domicílio da pessoa natural, quanto às relações concernentes à profissão, o lugar onde ela é exercida, tá? Então, veja, você é contratado, tá, para trabalhar em Betim, Minas Gerais, por exemplo. Então, lá em Betim tem uma regra do sindicato, uma regra local, digamos assim, não do sindicato, que aí seria questão federal. Tem uma regra local que diz o seguinte, bom, se você trabalha aqui, você tem que morar aqui, e você vai submeter as questões de calendário da empresa, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem raso para vocês compreenderem. Se eu estou residente em Betim, tá? As regras que me vão ser aplicadas vão ser a do meu local de trabalho, tá? Porque o meu domicílio é, para as relações de trabalho, aquele onde a profissão está sendo exercida, tá bom? Essa é uma parte muito tranquila, gente. Domicílio é uma parte muito tranquila, tá? E o que eu acredito? Dentro das provas, tá? De um aspecto geral, das provas que costumam cair não só dentro da faculdade, mas até mesmo de concurso, domicílio ele é cobrado mais lá na frente, que a gente vai ver essa questão do menor, tá? Da criança e do adolescente.
Então, as provas elas costumam cobrar não essas regrinhas, elas costumam cobrar mais as exceções que nós vamos ver. Pessoas que têm exercício obrigatório de domicílio em determinada cidade. Tá? Então, vamos já verificar. Vamos lá. A mesma coisa do 71, vem o parágrafo único do 72 e diz a seguinte: se a pessoa exercitar a profissão em lugares diversos, cada um deles constituirá domicílio para as relações que lhes corresponderem. Tá? Então, se a pessoa exerce em vários lugares várias profissões que são inerentes a cada um desses lugares, todos esses lugares serão considerados domicílios, tá? Aí, veja só, o domicílio da minha profissão de dentista em Betim são para as minhas relações inerentes à minha profissão de dentista em Betim. A minha profissão de médico em Belém não pode ser alcançada pelo domicílio de dentista de Betim. Vocês estão conseguindo compreender? Cada uma profissão que tem um domicílio específico em cada lugar, a elas serão considerados todos esses domicílios, porém, para cada uma das relações que corresponder. Tá? Se eu exerço a medicina em Belém, o meu domicílio em Belém vai ser responsável pelas relações referentes à minha profissão de médico. Se eu exerço a odontologia em Betim, Betim vai ser considerado meu domicílio profissional para as minhas relações de odontólogo. Tá? Perfeito. Vamos lá. Quando essa pessoa ela não tem domicílio, quando ela não está exercendo esse seu ânimos definitivos, até porque ninguém é obrigado a ficar exercendo ânimos definitivos em um lugar, né? A pessoa ela não é obrigada a isso. E aí o código traz essa resposta, porque vejam, lá quando a gente fala no artigo 70 e anteriores, tá? E no 71 inclusive, que a gente fala, a pessoa está exercendo de forma alternada o seu domicílio em várias cidades, né? Então, essas cidades em que ela está exercendo de forma alternada, ambas podem ser consideradas, todas podem ser consideradas como seu domicílio. Mas veja, ela está exercendo, mesmo que de forma alternada, mas quando ela está em cada uma, ela exerce o seu ônibus definitivo. Tá? É diferente de uma pessoa que ela não exerce em nenhuma o ônibus definitivo. Tá? E aí a gente tem que fazer essa análise. Por quê? O código traz no artigo 73 essa solução. Ter-se-á por domicílio da pessoa natural que não tenha residência habitual o lugar onde ela foi encontrada. Tá? Então, por exemplo, o Gabriel não tem domicílio, ele não exerce domicílio em lugar nenhum. Professor, mas ele está onde em Belém, ele está onde em Marabá, ele está onde em Fortaleza, ele está onde em São Paulo, ele não exerce. Tá? E aí tu chega pro Gabriel, Gabriel, onde é que tu domicílio? Na cidade que eu estou. Deus me leva, eu tenho ali uma vida, se não for Deus, eu tenho uma filosofia de vida que eu não posso me fixar em lugar nenhum. E aí, como é que a gente vai solucionar esse problema? E aí o Código Civil, no artigo 73, ele traz: ter-se-á por domicílio da pessoa natural que não tenha residência habitual o lugar onde ela foi encontrada. Tá? Então eu vou dizer, olha, o Gabriel está agora, neste exato momento, em Santarém, então lá vai ser considerado o domicílio dele. Ah, professor, mas ele se mudou depois. Não interessa, mas ele não tinha residência habitual, ele não tem residência habitual. Naquele momento que eu encontrei, ele estava em Santarém. Então, para aquele momento, ele vai ser considerado residente e domiciliado em Santarém. Residente, porque ele está naquele momento, e domiciliado pela regra do artigo 73, já que ele não tem uma cidade fixa. Vocês conseguiram compreender? Tranquilo. José, tá tranquilo? Rosiane, cadê esse povo, gente? Às vezes a gente fica, meu Deus, a gente tá falando sozinho. Eu tô falando, professor, tô mandando sinalzinho.
Tá bom. Então, vamos lá para o artigo 74, tá? Aquilo que eu falei para vocês, tá? Muda-se o domicílio, transferindo a residência, com a intenção manifesta de mudar. Bom, eu fui para São Paulo somente para fazer um tratamento médico, eu não tenho a minha intenção de mudar. O meu domicílio vai ser São Paulo? Não. Eu estou apenas residindo em São Paulo por algum tempo, mas voltarei para Belém. Agora, se eu chego e digo, não, eu vou para São Paulo, mas enquanto eu estiver em São Paulo, eu quero que lá seja o meu domicílio, e isso é a minha intenção manifesta de mudar o meu domicílio. Por mais que seja de forma transitória, uma forma temporária, mas é a minha vontade de mudar o meu domicílio de Belém para São Paulo, tá? O Código Civil ele assegura essa possibilidade. Perfeito? Perfeito. Gente, vocês têm que falar, porque a gente já está no virtual. Então, a gente já tem ali um decréscimo de não estar frente a frente, não estar de uma forma muito presencial, muito física, né? Então, se vocês ficarem só respondendo por mensagenzinha ou levantar uma mãozinha, aí que pronto, não adianta mais nada. Né? E professor, Diga. esse Se manifesta é 74, vergonha de atrapalhar a sua aula. Não, que isso. Não se preocupem. Podem ficar à vontade. Diga. professor, o 74 ele busca o 70? Quase igual? Não, o O artigo 74 ele fala que muda-se o domicílio, transferindo a muda, né? residência com essa intenção manifesta de mudar. O 70, Tá. ele fala o seguinte, o domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela exerce sua residência com ônibus Tá. definitivo. Isso. O 74, Uhum, ele vem entendi. complementar o 70 e diz o seguinte, O olha, 70. isso, o domicílio é o lugar onde você estabelece a sua residência de ônibus definitivo, mas aí vem o 74. Se você quiser mudar, você pode, não tem nenhum problema, Tá. tá? Só uma complementação, né? Do 70. Isso, o Isso. 74 ele vem acrescentando a compreensão do artigo 70. O 70 fixa, o 70 diz onde ele vai fixar, e o 74 Isso. diz, observada no mundo da realidade, alguma mudança, tá? Você como domiciliado, residente, você pode pedir, você pode manifestar a sua intenção de alterar o seu domicílio da cidade anterior para o local onde você está. Uma opção, né? Isso. O Código Civil ele assegura essa opção para você mudar de domicílio sem nenhum problema, tá? Tá. Obrigada. Tanto que ele fala o seguinte no parágrafo único do 74. Olha como é interessante. A prova da intenção de mudar, aqui fala só a prova da intenção, mas a gente já sabe que intenção é essa, de mudar de domicílio. Então vamos ler assim. A prova da intenção de mudar de domicílio resultará do que declarar a pessoa para as municipalidades dos lugares que deixa e para onde vai. Ou, se tais declarações não fizer, da própria mudança com as circunstâncias que acompanharem. Então, veja. O que é interessante, se você quer mudar de domicílio, você chegar e fazer uma comunicação para a municipalidade de onde você está saindo e para a municipalidade de onde você vai. Tá dizendo, olha, eu sou domiciliado em Belém do Pará, mas estou me mudando para Santa Catarina, para o estado de Santa Catarina, estou me mudando para alguma cidade lá e comunico a essa municipalidade, tá? Se eu não fizer isso, tá? Se eu não fizer essa comunicação, a lei já compreende que só pelo ato de eu me mudar, eu já estou manifestando essa minha vontade de mudar de domicílio. Mas no final coloca assim, com as circunstâncias que a acompanharem. E aqui a gente pode compreender no seguinte sentido. Que circunstâncias eu estou me mudando? Eu estou saindo de Belém e indo para um município do estado de Santa Catarina. É com ônibus definitivo? É sem ônibus definitivo? É de caráter provisório ou não? Então, essas circunstâncias, elas vão acompanhando esse meu ato de mudar, tá?
E aí pode ser considerado, inclusive, não somente essa mudança, se ela é uma mudança provisória, a gente tem ali uma alteração provisória de domicílio. Então, as circunstâncias ela acompanham a minha mudança, mesmo que eu não tenha comunicado para a municipalidade. Perfeito? Perfeito. Show. E aqui a gente entra, a partir daqui do artigo 75, a gente vai ver pessoas que a lei já diz quais são os seus domicílios. Então, aqui você faz um asterístico, você faz uma caneta preta, uma vermelha, pinta, faz qualquer coisa, põe marcador de texto, porque aqui é muito importante, que é o momento em que a lei vai dizer, olha, determinadas pessoas obrigatoriamente terão considerados esses locais como seus domicílios. Tá? No 75, ele fala o seguinte, e aqui, gente, é basicamente você compreender o que a lei está falando e buscar memorizar. Eu não gosto dessas expressões de decorar, memorizar, nada. Mas é muito importante com que você compreenda, com que você aprenda quais são as pessoas que têm domicílio obrigatório. Tá? Porque isso é muito importante. 75, vamos lá. Lê para mim, José, por favor, o 75. Não estou em casa, professor. Não trouxe minha Constituição. Ah, tu não estás em casa? Tudo bem. Não, Rosine, no lê para mim o trabalho hoje. 75. Já vou ler, professor. Só um momentinho. Deixa eu sair daqui e ir lá para a página. Artigo 75. Isso. Quantas pessoas jurídicas o domicílio é? Inciso 1º. Da União, o Distrito Federal. Pronto. Vamos parar pontualmente. O domicílio da União, essa pessoa jurídica que forma a União Federal, qual vai ser o domicílio dessa pessoa? O Distrito Federal. Então, eu quero processar a União. Eu tenho que processar a União. A ação ela deve ser proposta, via de regra, no domicílio no réu. Se não for nenhuma das exceções, e eu estiver processando a União, onde eu vou ter que processar a União? O próprio 75, inciso 1º já diz. Da União vai ser o Distrito Federal. Federal. Então, é no Distrito Federal que se tem instalado o domicílio da União Federal. Tá? Prossegue, Rosine. Artigo 75, inciso 2º, dos estados e territórios, as respectivas capitais. Pronto. Aonde está instalado o domicílio do Estado do Pará? Tá? Da pessoa jurídica Estado do Pará. É na capital Belém. Aonde está instalado o domicílio da pessoa jurídica Estado de São Paulo? Na sua capital, cidade de São Paulo. Tá? Territórios. Distritos Federais e territórios. Eu não sei se vocês já verificaram, se vocês já deram essa disciplina de territórios. Tá? Não? Essa matéria de territórios? Não. Tá. Quando a gente falar sobre territórios, tá? Vocês vão compreender que o território, tá? Lá em Direito Constitucional vocês vão estudar isso, estados de Direito Federal e territórios, vocês vão entender o que são cada um deles. O domicílio do território, ele vai ter que se considerada uma capital, tá? Da mesma forma como acontece nos estados, vai acontecer no Distrito Federal e territórios, tá? Então, aí, sem nenhum problema. Rosine, inciso 3º. Do município, o lugar onde funcione a administração pública municipal. Eita. A administração municipal, tá? Aonde está exercida a administração municipal do município de Belém? É na rua tal, bairro XYZ.
tá? Então, ali vai ser considerado o domicílio da administração de Belém, tá bom? Inciso 4º. Das demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos. Perfeito. Das demais pessoas jurídicas, onde funcionem as respectivas diretorias e administrações, ou onde elegerem o domicílio especial no seu estatuto ou de atos constitutivos. O que está dizendo aqui? Tá? Das outras pessoas jurídicas, as empresas, as fundações, qualquer outra empresa jurídica, aonde vai ser considerado o domicílio dessa pessoa jurídica? O local onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações. Ou, se for em local diverso, o próprio estatuto e ato constitutivo dessa pessoa jurídica vai dizer aonde é que vai ser considerado o domicílio dela. Tá bom? Vamos lá no parágrafo 1º. Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. Então, veja, uma pessoa jurídica, uma empresa, ela pode ter, por exemplo, vários estabelecimentos em vários lugares. Vamos puxar aí, digamos, a Magazine Luiza, um exemplo. Tá? Ter a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. Então, por exemplo, se tem uma loja do Magazine Luiza em Abaetetuba, tá? Não significa que você está dizendo que a sede Magazine Luiza tem como domicílio a loja de Abaetetuba. Não é isso, tá? Mas o estabelecimento de Abaetetuba tem como domicílio o local aí de Abaetetuba para os atos que foram nele praticados. Então, por exemplo, se a loja de Abaetetuba fez uma compra, fez uma venda para você e não deu certo, tá? Você não necessariamente é obrigada a processar a sede, tá? Porque tem vários estabelecimentos, perfeito? E aí, em que pese as ações de direito do consumidor, elas são protocoladas no domicílio do consumidor, tá? Digamos que não existe essa regra. Então, você vai para o domicílio daquele local, daquele estabelecimento, para os atos que foram nele praticados. Perfeito? O pessoal do segundo semestre está mandando mensagem para mim, dizendo que a aula era 9h30. Eu falei que era 10h40. Só um instantinho. Peraí. Só um momentinho. Pronto. Vamos aqui para o artigo 76, que é muito importante, é digno de nota também vocês ficarem atentos a este artigo, tá? Ele vai trabalhar sobre o domicílio necessário do incapaz, do servidor público, o militar, o marítimo e o preso, tá? Vamos lá. Artigo 76. Tem domicílio necessário, ou seja, é obrigatório você ter algum domicílio. Se você não tiver, a lei vai dizer aonde é o seu domicílio, tá? O incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso.
Parágrafo único. Aí, no parágrafo único, gente, é importante vocês... quando eu estudei esse artigo, eu me lembro muito bem. O que eu fazia? Eu riscava, por exemplo, incapaz de uma cor, vermelho. No parágrafo único, eu já ia no domicílio que era referente ao incapaz. Aí, no do servidor público, eu riscava de azul, embaixo. Aí, no parágrafo único, eu associava o domicílio do servidor público também em azul, na parte de baixo. Então, eu já fazia a associação de cores e eu já ia direitinho no domicílio necessário e no parágrafo único, no respectivo do que eu estava querendo saber, tá? Então, tem domicílio necessário, o incapaz. Vamos lá no parágrafo único. O domicílio do incapaz é o do seu representante ou assistente. Ponto. Então, qual é o domicílio necessário do incapaz? Aonde é o domicílio necessário desse incapaz? Vamos, gente, fiz uma pergunta. Bora acordar. 10h06 já. Professor, seria o local onde o responsável do mesmo mora também? Vamos lá para o parágrafo único, gente. A resposta está no parágrafo único, eu acabei de ler. O domicílio do incapaz é o do seu representante ou assistente. Já estamos no parágrafo único. Então, qual é o domicílio necessário do incapaz? O do seu representante ou assistente, tá? Qual é o domicílio, então, do servidor público? Aí vamos lá para o parágrafo único. O do servidor público, o lugar em que exercer permanentemente suas funções. Qual o Professor, domicílio? Diga. essa parte aí do incapaz, porque assim, é onde o seu representante ou assistente está, né? Mora, no Isso, caso. está exercendo o E quando domicílio. isso, e quando acontece aquela questão de que a gente viu, eu acho que foi no 71, 72, 73, por aí, que tem 3 residências, 3 domicílios. Como fica a questão do incapaz? Também vai ser os mesmos 3, essas coisas? Se o Ou o incapaz tem que representante, mudar? se o representante ou assistente dele tiver 3 domicílios, o incapaz vai seguir também essa mesma regra, tá? O incapaz também vai ter. Mesmo que o incapaz fique só em um domicílio por questões de estudo, vamos dizer assim, e só o seu representante fique viajando Não, a mas veja, trabalho, vamos supor. viagem a trabalho não altera domicílio, Ah, tá? O que a gente está trabalhando aqui, veja, o que a gente está estudando aqui é que a pessoa exerça com ânimos definitivo de morar uhum. em 3 cidades, 4 cidades, 2 cidades distintas, de forma alternada, tá? E aí o incapaz, ele vai seguir essa mesma regra, porque o domicílio dele não é que ele, o incapaz, estará se mudando toda hora, não. O Uhum. domicílio dele está atrelado ao do seu representante ou Ou do seu assistente, representante. E isso tá? só vai mudar com os 18 anos, né? Quando incapaz completar os 18 anos, a Veja que o maioridade ou não? incapaz, ele não tá, o incapaz, ele, quando ele, e aí a gente vai ter que verificar, tá? Se é absolutamente ou relativamente incapaz. Então, quando a gente está trabalhando Uhum. incapaz, são todos dois. E aí veja que, por exemplo, ele já tem 18 anos, ele já é capaz, tá? Se ele já é capaz, e ele não é considerado um ébrio, ele não é considerado viciado e tóxico, nada disso, tá? Então, Uhum. plena capacidade. Aonde é que ele agora capaz vai exercer? Vai ter o seu domicílio? Aí a gente volta ao artigo 70, onde ele exerce o seu ânimos definitivo de ali residir, tá? Entendi. Pronto. Do servidor público, continuando o parágrafo único, o lugar em que exercer permanentemente suas funções. O do militar, onde servir, e sendo da Marinha ou da Aeronáutica, veja, e aí, regra geral, aonde servir. E aí o código traz uma colocação.
sendo da Marinha ou da Aeronáutica, a sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado. Tá? Aqui ele fala do Exército? Não. Né? Então, veja. Regra geral. O militar onde servir. Tá? E aí você sabe que militar não está só adstrito a Exército, Marinha e Aeronáutica. A gente tem polícia militar, a gente tem corpo de bombeiros militar, tá? Então, de um militar, regra geral, incluindo o Exército, aonde ele servir. Do militar, que é da Marinha ou da Aeronáutica, é do lugar da sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado. Perfeito? Vamos lá. O do marítimo, onde o navio estiver matriculado, e o do preso, o lugar em que cumprir a sentença. Pronto. Essas aí, até o 77, nós vamos ter aonde é lá desde a União, no 75 até o 77, nós vamos ter esses domicílios obrigatórios. Tá? No 77, o agente diplomático do Brasil, que, citado no estrangeiro, alegar extraterritorialidade, desculpa, gente, perdão, que alegar extraterritorialidade, sem designar onde tem no país o seu domicílio, poderá ser demandado no Distrito Federal ou no último ponto do território brasileiro onde esteve. Tá? Vamos entender mais uma vez, porque nós tivemos uma pequena interrupção. O agente diplomático do Brasil, que, citado no estrangeiro, alegar extraterritorialidade sem designar onde tem no país o seu domicílio, poderá ser demandado no Distrito Federal ou no último ponto do território brasileiro onde teve. Então, vamos lá. O agente estrangeiro da Alemanha, do Brasil na Alemanha, ele foi citado lá no estrangeiro. Só que ele alegou extraterritorialidade. Ele alegou dizendo, olha, eu fui citado aqui na Alemanha, mas eu sou agente diplomático do Brasil. Se ele não citar isso, vamos só colocar os microfones no mudo, porque está dando um retornozinho aqui. Se ele não alegar isso, tá? Que ele é agente diplomático do Brasil, e se ele não disser aonde ele tem no país o seu domicílio, tá? Ele tem que dizer isso, olha, eu não posso estar na Alemanha porque eu sou agente diplomático brasileiro. Se ele não disser, como agente diplomático brasileiro, aonde ele tem esse domicílio, a lei vai considerar como domicílio o Distrito Federal ou o último ponto do território brasileiro onde ele esteve. Perfeito? Então, ele tem que dizer se ele foi citado no estrangeiro. Ele alegou extraterritorialidade, dizendo, olha, eu estou sendo citado aqui, mas eu sou agente diplomático do Brasil, tá? Ele vai ter que dizer nessa mesma oportunidade aonde é o seu domicílio, para que essa citação possa ocorrer, para que essa comunicação possa ocorrer no domicílio dele. Porém, se ele não disser, ele pode ser demandado em 2 lugares, ou no Distrito Federal, ou no último ponto do território brasileiro em que ele esteve. Tranquilo? Perfeito. Vamos para o 78. Nos contratos escritos, poderão os contratantes especificar domicílio, onde exercitem e cumpram os direitos e obrigações deles resultantes. Então, em um contrato escrito, tá, eu posso dizer qual será o domicílio daquelas partes. Tá? Não tem qualquer problema, a gente pode, sem nenhum problema, sem nenhum receio, fazer essa estipulação por escrito. Tá bom? Perfeito. Gente, vamos dar uma olhadinha na nossa prova? Fazer uma revisão básica aqui, rapidola? O que vocês acham? Ótimo. Vamos lá? Dei logo as respostas, aproveitei o balo, falei quais são as respostas. Ah, Vamos estudar, tá sabe? bom.
Tá bom. Só tem gente besta aí, né? Eu tô aguardando aqui, já até coloquei 1, 2, 3 aqui pra receber o gabarito. Ai, meu Deus do céu. Olha, gente, misericórdia, vocês são uma bênção. Não, tinha até aluno que falou assim, que ele pegou. Enfim, aluno é uma bênção, né? Eu também sou aluno e eu também sou uma bênção. E aí, a gente estava na prova, e aí, tipo assim, a pessoa já estava com a prova aberta. Ela queria tirar dúvidas na hora da correção, que basicamente fossem as respostas da prova. Eu na vida. Eu falei, gente, meu Deus do céu. Mas bora lá, gente. A nossa prova, ela tá muito bacana, tá? Ela tem basicamente 3 eixos, tá? Nós temos ali. Eu creio que sejam 2 somente, mas vamos dividir em 3. Deixa eu ver aqui. Não, são 2 mesmo. 2 eixos, tá? O eixo personalidade e o eixo capacidade, tá? Dentro do eixo personalidade, tá? É interessante a gente fixar, mais uma vez, e rememorar as compreensões que nós temos a respeito, tá, do início da vida. Quando a vida começa, tá? Quais são as teorias que o Código Civil traz? Nós temos a teoria concepcionista, a teoria natalista, tá? E como fica essa questão do nascituro? É muito importante, tá? Se o nascituro ele só vai ter direitos quando realmente ele nascer com vida, através do exame de docimetria hidrostática pulmonar, né? Ou se desde a época de sua concepção, ele já vai ter ali alguns direitos assegurados, alguns direitos protegidos. Isso é muito importante, tá? Dentro dos direitos da personalidade também, é muito importante nós termos essa compreensão de que, como eu falei para vocês, não há direitos da personalidade, não existem direitos da personalidade de forma absoluta. Nenhum direito ele é absoluto, tá? Se eu sei que nenhum direito é absoluto, a pessoa, ela pode relativizar esse direito? Pode, de acordo com a sua autonomia privada, tá? Ela pode relativizar essa não absolutividade do direito. O direito ele já não é absoluto, mas essa extensão ela pode também buscar diminuir ou aumentá-la, tá? Só que existe um mínimo para essa diminuição e é muito importante a gente também considerar esses mínimos de diminuição, e lá principalmente nos casos em que eu tenho que verificar se uma pessoa ela é obrigada ou não a se submeter a um tratamento médico, tá? Então façam aí um asterisco nessa questão do tratamento médico, que é muito importante. Nós discutimos essa questão quando nós estávamos falando da transfusão de sangue por testemunhas de Jeová, vocês lembram? Então, é muito interessante essa questão e ela vai ser cobrada dentro da prova, tá? Vamos ver aqui o que nós temos. Essa questão está muito, muito, muito legal. Está muito direta. Gente, dignidade da pessoa transexual, tá? Isso daí é algo que estará em todas as minhas provas. Provas do professor Saulo, qualquer prova vai ter ali uma questão, tenho certeza disso, que vai ter uma questão falando sobre a dignidade da pessoa transexual. Vamos lá. O que nós temos mais aqui? Muito importante. Requisitos de validade
de um negócio jurídico, tá? A gente já trabalhou negócio jurídico aqui? Não, né? Que eu lembre, não. Então, peraí, acho que não foi essa que eu tô confundindo essa, porque não aparece para mim toda a questão, aparece só o tema. Ah, tá, tá. Gente, esqueça, não é requisito de validade, não. Requisito de validade do negócio jurídico é uma questão muito semelhante, que ela tem assim, aí ela dá uma afirmação. 2, ela dá uma afirmação. 3, ela dá outra afirmação. Aí você tem que dizer quais das afirmações é a correta. Então, a mesma sistemática, ela tem uma questão lá, em Direito Civil 2, por isso que eu falei requisito de validade do negócio jurídico. Mas não é não, tá? Nessa é muito importante, tem uma questão que é muito importante, que é justamente essa de afirmativas, e você dizer qual afirmativa é a correta e qual é a falsa. Você verificar quais são os relativamente incapazes e os absolutamente incapazes, tá? É muito importante também vocês terem essa compreensão. Eu vou acertar. Então, ótimo. Deixa eu ver essa daqui. Já foi, tá ótimo. Dentro da capacidade civil. Lembra que a gente estudou capacidade? Quais eram as consequências de um ato praticado por um relativamente incapaz e um ato praticado por um absolutamente incapaz? Que até o filhinho do José e o José serviram de exemplo naquela aula. Então, é muito importante também a gente verificar quais são as consequências de um ato praticado por um relativamente incapaz e um ato praticado por um absolutamente incapaz, tá? Gente, porque se eu falar, já vai basicamente dizer qual é a resposta da questão e eu não posso fazer isso. Uma, professor. Estudem formas de término da incapacidade, tá? Quando é que vai cessar, por exemplo, quando é que vai terminar a incapacidade? E a gente viu aquelas cláusulas, que a incapacidade ela termina ou quando eu alcanço já a própria maioridade, aí a gente tem um critério cronológico, só dar uma coisinha. E aí a gente tem aquele critério cronológico, atingiu 18 anos, cessa então a incapacidade. E nós temos uns outros critériozinhos lá muito interessantes que vocês vão ter que estudar, porque também vai ser cobrado na prova, tá bom? E, gente, de um modo geral, estudem sempre que dentro do direito civil brasileiro, qual é a regra? É a incapacidade ou é a capacidade? Tá? Nós temos a teoria geral da capacidade e a teoria das incapacidades. Então, compreender qual é a regra e qual é a exceção vai também auxiliar vocês a resolver a nossa prova de segunda verificação. Com isso, a gente já deu um panorama geral da prova, creio que ela está nesses eixos, capacidade e personalidade. E está muito bacana, a prova está muito legal, eu fiz ela com muito carinho, também com muita atenção às nossas particularidades, tá? Nosso momento atípico que nós estamos vivendo. Então, eu não posso Revise ser com muito ingênuo. carinho também. Não tem problema, porque essa prova, na verdade, o que vai acontecer? O próprio sistema vai dar a nota para vocês, entendeu? É verdade. Então, as questões elas já foram colocadas, a gente coloca as questões, coloca as alternativas e a gente diz para o sistema qual das alternativas é a correta. E o sistema que já faz esse cômputo todo. Tá? Ele tem que ser carinhoso com a gente. Também. Então, assim, mais uma vez, eu gostaria de parabenizá-los, tá, pelo excelente desempenho que a turma teve. Fiquei muito feliz com o desempenho da turma, tá?
Fiquei muito feliz também com a acolhida que a turma teve comigo. Então, realmente, eu creio que esse semestre, em um saldo geral, ele foi extremamente positivo. E eu estou muito feliz e muito realizado com vocês, com todo o nosso desempenho, não somente com o nosso desempenho acadêmico, mas com todos os nossos momentos de aula, nossos momentos de risada, nossos momentos de felicidade. Claro que o prof de vocês não é só flores, ele também tem ali um momento que ele se estressa com vocês, isso é óbvio, isso é fato, tá? Mas isso mesmo, gente. Nós estamos vivendo um momento atípico no mundo, que é essa questão da pandemia do coronavírus. Então, nós vamos sempre nos adaptar. Espero que no semestre que vem nós possamos nos conhecer mais, nós possamos ter ali um contato maior por um tempo, um lapso de tempo maior, e a gente sempre ir galgando o máximo de conhecimento para todos vocês. Eu realmente estou muito feliz e queria deixar aqui o meu abraço fraterno a todos os meus queridos alunos. Professor, última Então, se pergunta só para a abraçar. gente concluir, que eu estava olhando Diga, umas coisas. Keila. Fale, claro. De 16 a 18 anos a pessoa é assistida. E abaixo de 16 ela é o quê? Porque eu fui olhar agora aqui e eu não anotei essa parte. A gente já botou a prova no lugar. A prova ela já tá liberada. Gente, mas é muito simples. Acho que eu te mando depois. Não, vamos lá, gente. A gente sabe que existe uma terminologia. Já vou te responder, Ana. A gente sabe que tem uma terminologia muito específica, tá? Para quem é assistido ou para quem é representado, tá? Então, esses termos assistido e representado, eles vão ser direcionados ao absolutamente ou ao relativamente incapaz, tá? Então, a gente vai ter só que verificar quem é absolutamente, quem é relativamente incapaz e ver quem é que será, nesses termos, assistido ou representado. Tá bom? Tá, professor, obrigada. Desculpa ter atrapalhado a sua Nada. discussão. Então, gente, me perguntaram se eu vou dar aula no semestre que vem para vocês. Eu não sei como é que vai ficar a questão, porque eu sempre fico com 2 disciplinas, tá? De direito civil. Eu sempre fico dando aula em 2 disciplinas de direito civil. Então, não sei como é que vai ficar. Se o Carlito vai querer que eu dê aula para o terceiro e para o segundo, ou para o terceiro e para o primeiro, ou para o segundo e para o primeiro, para o segundo ou para o terceiro. Então, não sei como fica essas questões. Mas sintam-se desde já muito bem acolhidos, tá? Os meus canais de comunicação estão disponíveis para vocês, aí principalmente a questão do e-mail, tá? Eu tive alguns alunos que tiveram problema com relação ao e-mail, tá? O meu e-mail é Saulo, aí tem o O do Saulo e tem o O do Oliveira. Aí no final tem ADV, então tem o A do Oliveira e o A do ADV. Então são 2 O e 2 As, tá? Saulo Oliveira ADV. Então, às vezes pegaram e comeram um Azinha, botaram Saulo Oliveira DV. E aí realmente o e-mail não chega para mim, tá? No mais, gente, queria deixar um abraço grande para vocês, tá? E a gente se encontra no semestre que vem, nem que seja, claro, nos corredores da faculdade, para a gente bater um papo, para a gente tirar uma dúvida, achar uma graça, tá bom? Verdade. Um beijo, um abraço fraterno a todos, gente. Obrigado, Tchau, professor. boa prova. Qualquer dúvida, Obrigada, nós vamos professor. estar aqui disponíveis, tá? A minha prova foram feitas 3 revisões em cima delas, uma pela coordenação, uma pelo setor técnico e uma depois por mim. Então, ela, graças a Deus, não está sem nenhum problema. Mas se por algum acaso tiver, sinta-se à vontade e aí eu vou deixar o meu WhatsApp aberto. Nessa exceção, tá? Por questão de prova, a gente vai deixar o WhatsApp aberto, tá bom? E eu deixo para vocês enviarem. Mas não é para perguntar a resposta, né, professor? Lógico que não, pelo amor de Deus, senão eu vou bloquear. Mentira. Ah. Faça o seguinte, vocês estão liberados,
tá? Se quem quiser já fazer a prova, pode fazer. Eu tenho só alguns alunos que estão com pendência de nota comigo. Então, esses alunos que estão com pendência, eles podem ficar e todos vocês já estão liberados. Beijo, Eu tenho- gente. Fiquem com Deus. Obrigado, professor. Tchau, professor. Diga. Beijo. Pode Vou falar. fazer- Quem tiver problema pode ficar, tá? Eu não sei se eu tenho problema ou não, acho que não. Quanto tiraste? Tava 9,5. Era, o senhor falou 9,5, mas na plataforma tá 9. Então, na plataforma tá 9, porque tá equivocado. Tem que ver com a Beth, tá? Que a Beth tá com o teu 9,5 lá. Deixa eu ver aqui no bate-papo. Estão me perguntando. Tá aí, Tá. tchau. Tchau, beijo. Deixa eu olhar aqui se eu não tô com problema com o professor. Berenice, tá me ouvindo? Manda aqui um oi no bate-papo. Só para saber se tá me ouvindo. Tá. É aquela nota mesmo, tá? Já dei a confirmada aqui. Tá bom? Vamos lá, em quem mais nós temos? Professor, a minha acho que foi 9. 9. É porque aqui não tá aparecendo. Quem tá falando? É a Paula, Ana Paula. Ana Paula? Ana Paula, tiraste 8,5. Tá? 8,5, mas lá tá 9. Ai, mano, essa plataforma é uma bom. bênção, tá? Ana Paula, só fica atenta, tá? A tua nota, teu desempenho na prova, ele foi muito bom, tá? Mas eu queria que tu ficasses atenta, tá? Na questão do teu trabalho, tá bom? Tá. A gente vai comentar um pouquinho, se tu quiseres, eu posso até te responder por e-mail, tá? Sim. Teu desempenho na prova, ele foi muito bom, mas a questão do teu trabalho deu uma fragilizada um pouco na tua nota. Então, se não fosse esse trabalho, se não fosse a diminuição pelo trabalho, algumas coisinhas lá, tu tinhas certeza, tinha tirado pelo menos um 9,5 ou um 10, tá bom? Então, assim, parabéns a todos, já nem dei parabéns pros meninos lá da frente, mas depois eu vou dar parabéns de modo geral, mas fiquei muito feliz com o desempenho de vocês, eu creio que eu já tenha falado isso. Mas só vamos ficar atentos com relação à sistemática do trabalho, tá bom? Que é muito importante. Porque, tá? tipo assim, pra mim, como assim, é tudo novo, né? Aí, de primeira vai ficando complicado. Mas aí, depois a Sim, gente mas aí vai é se justamente por isso que a aperfeiçoando. gente vai se aperfeiçoando, a gente vai ali verificando onde a gente não foi muito Errou. bem, para Isso. poder ir Complementar lapidando esse melhor. conhecimento. Perfeito. Tá, professor? Gente, Obrigada. então, no mais, Tá bom? nada. Tchau, tchau. E eu vou estar colocando hoje ainda à tarde, tive esse probleminha técnico pela parte da noite, e um aluno me procurou, porque havia mandado um e-mail pro endereço de e-mail errado, né? Comeu um Azinho ali do ATV. Então, eu vou estar, como estava ontem com problema, eu já corrigi e vou estar mandando para a Beth essa nota, tá bom? Então, os alunos que não estão sem nota, ou eles estavam com aquele problema de não receber o e-mail, de eu não ter recebido o e-mail, mas eu vou fazer a divulgação sim, sem nenhum problema. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Um abraço grande.